Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro biomédico e biomédica que está aqui nos acompanhando na nossa disciplina de redação de textos científicos. Vamos iniciar mais uma aula, aula 4, intitulada O que é plágio e como evitar o plágio. Bom, na última aula, nós verificamos e conhecemos um pouco sobre o que são os periódicos científicos e qual é o papel desses periódicos para a ciência. Nós tentamos entender um pouco sobre o processo de publicação de um trabalho científico. Qual é o passo a passo, o que acontece depois que você tem seus dados, escreveu o seu artigo e envia para a revista. Aí também, baseado nisso, conhecemos um pouco sobre o famoso processo de revisão por pares e vimos que ele é um processo muito importante para tornar os artigos cada vez mais fortes, mais fáceis de ser compreendidos e auxiliar até às vezes na interpretação dos dados. Conhecemos as bases de indexadores de periódicos científicos. Então a gente viu que existem diversos sites hoje em dia que compilam os artigos científicos e os periódicos e fornecem essas informações de forma resumida, facilitando a busca. Cada um vai ter os seus critérios de inclusão e exclusão de periódicos e de artigos, de acordo com a finalidade desse banco dessa base indexadora. E assim a gente viu como fazer a busca de artigos científicos na internet e como fazer essa seleção de quais tipos de referências que a gente tem que utilizar nos nossos trabalhos científicos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o plágio, o que é o plágio, as consequências do plágio para a vida acadêmica e também algumas dicas de como evitar esse plágio. Os tipos de plágio e como evitá-los, os exemplos de plágio no tipo cópia literal, paráfrase, cópia de ordem de ideias e também o autoplágio, e vamos finalizar nossa aula com algumas dicas para evitar o plágio. Dicas adicionais, que eu já vou dar algumas ao longo da aula também. Vamos lá então, né? Para a gente iniciar, vamos definir o que é o plágio. Então, de acordo com o próprio dicionário, trouxe aqui a definição que está por lá, é a ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa, como se fosse de sua própria autoria. A apresentação que alguém faz de algo como se fosse de própria autoria, quando na verdade foi criada ou pertence a outrem, uma cópia, uma imitação. Então a gente chama de plágio. Então o plágio nada mais é do que você roubar as ideias de outra pessoa sem dar o crédito para ela. Existem, então, dois tipos principais, ou duas classes maiores de plágio, que a gente vai conhecer depois as subdivisões, né, de como esse plágio ocorre. Tem o plágio intencional, quando você já age de má fé e sabe que está plagiando, e tem o plágio não intencional, quando você não conhece, não sabe algumas das coisas ou dos tipos de plágio que eu vou apresentar hoje para todo mundo, a gente acaba cometendo plágio, só que não sabe que está cometendo. E aí, a aula de hoje, a gente vai tentar identificar esses plágios para que a gente evite que isso ocorra. Então, quais são as principais consequências do plágio? Então, primeiro, o plágio é considerado um crime. Então, ele deve ser algo inaceitável para a ciência. Geralmente, na academia, né, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Ele leva a reprovações, né? Tanto de dissertação, de TCC, tese de mestrado, doutorado, concursos públicos e às vezes até mesmo nas questões que o professor passa para vocês. Se vocês vão plagiar, ele pode reprovar vocês ou tirar, né, dar zero naquela questão. Nos artigos científicos, geralmente ocorre a rejeição, ou exposição pública daquele plágio ou daquele trabalho que foi plagiado. E o autor muitas vezes precisa fazer uma retratação. Mas o que é muito importante a gente lembrar
é que, independente do tipo de plágio que você cometa ou que você cometeu, se ele foi intencional, se não foi intencional, os dois vão ser julgados da mesma forma. Tá? Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo cometer o plágio, porque o plágio é inaceitável para a ciência. Então, aqui tem exemplos de diversos artigos que já cometeram plágio e que precisaram ser retratados. Então, geralmente, eles são removidos da revista, ou então o editor pede para que os autores façam uma carta se retratando, e o artigo também pode ficar com essa tarja de artigo retratado, como vocês estão vendo aqui. E como evitar o plágio, então? Basta você dar crédito para aquela pessoa que teve aquela ideia. E a forma mais comum da gente fazer isso é utilizando o que a gente chama da citação. Então, a citação é uma referência a qualquer item, como um livro, um site ou um autor, que identifica a fonte de onde você tirou aquele trabalho, ou a fonte do trabalho completo de onde você tirou aquela ideia. Ou seja, você está dando o crédito para aquele criador. E por que a gente tem que citar essa fonte? Por que isso é importante? Para a gente dar o devido crédito para aquela pessoa, demonstra que o seu trabalho é um trabalho original, porque você está mostrando, né, que muitas vezes você está utilizando outras literaturas, ou que não existe muita literatura sobre o assunto que você está pesquisando. Você consegue mostrar a origem de uma ideia, então, porque analisando outros trabalhos de outros pesquisadores, a gente acaba muitas vezes tendo ideias. Então, você mostra de onde você juntou tudo para bolar essa tua nova ideia. Ou seja, embasa a tua ideia. Dá credibilidade às suas palavras, né? Porque você mostra de onde aquela informação foi retirada, especialmente quando a gente fala de pesquisas, né? Você mostra que você tem a base empírica daquela informação. Você dá também a localização da origem para estudos futuros do seu leitor. Evita culpa por imprecisões de pesquisa ou falhas de outras pessoas. E um dos principais, evitar o plágio. E como a gente faz a citação dessas fontes? Então, geralmente a gente cita as fontes numa seção do texto que é a bibliografia ou referências bibliográficas. Ou muitas vezes também você pode utilizar notas de rodapé ou notas no final do seu texto. Então, as citações geralmente incluem o primeiro e último nome do autor, o título do trabalho, o nome e o local de quem publicou, a data ou o ano daquela publicação e o número de páginas daquele texto que você consultou. E então, esse formato de apresentação ele vai variar bastante dessa tua citação com cada universidade, com cada faculdade, com cada artigo ou cada periódico qual você vai trabalhar. Então, quando você tem que citar, sempre que você mencionar, parafrasear ou usar uma ideia ou referência de outro trabalho. Tranquilo? Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre as citações na nossa aula síncrona. E quais são os tipos de plágio? Como evitar cada um desses tipos de plágio? Vou apresentar alguns principais para vocês. Existe então o plágio direto ou integral, que é a cópia literal de um trecho de uma obra sem dar os devidos créditos, ou seja, sem fazer a citação. E como isso geralmente ocorre? Vou dar um exemplo. Um professor, eu, pergunto para o aluno, o que é uma hipótese? E o aluno vem e me responde. A hipótese é uma resposta a uma pergunta, mas que ainda não foi testada. Portanto, é sempre uma afirmativa. Quando é testada, sua corroboração ou sua negação se transforma em uma conclusão. Aí o aluno acha que está arrasando, né? Mas o professor conhece muito bem que esse texto, essa citação dessa forma, ela foi retirada do livro do Volpato. Então, se a gente for ver o livro do Volpato, você encontra a mesma definição de hipótese que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, isso é um plágio.
Então, para a gente fazer a correção desse erro que o aluno cometeu, bastaria a gente usar a frase entre aspas e incluir a fonte, ou seja, fazer a citação, a fonte de onde ela foi retirada. E a gente pode fazer de duas formas, como está apresentado aqui, nesse mesmo texto. Ou eu cito o autor diretamente no meu texto, como vocês estão vendo aqui, segundo Volpato, 2019, a hipótese é uma resposta para a pergunta e etc. Ou você também pode fazer como eu fiz até aqui nessa continuação. Você cita o texto entre aspas, ou seja, a transcrição literal do que o autor falou, e inclui a citação no final entre parênteses. Bem tranquilo, né? Outro tipo de plágio bem comum é o que a gente chama de plágio do tipo transliteral ou paráfrase. Eu coloquei aqui parafraseando. É quando você usa as ideias de outro autor e você interpreta, explica com as suas próprias palavras, no entanto, você não dá crédito para aquele autor. Vamos ver um exemplo. O professor pergunta para o aluno, ele pede, defina o termo evidência empírica. Aí o aluno vai lá, de novo achando que está arrasando, e responde, podemos considerar como evidências empíricas aquelas que são captadas pelos nossos sentidos e nos trazidas à consciência. Só que o professor sabe muito bem que essa citação ou essa resposta foi retirada, ou foi interpretada a partir do livro do Gilson Volpato, da Ciência da Filosofia e a Publicação. Ele conhece muito bem essa referência. E, então, como que a gente evitaria esse plágio nesse caso? Porque nesse caso também é considerado um plágio. Você poderia fazer a citação semelhante como eu mostrei anteriormente, só que sem a necessidade de usar as aspas. Você colocaria aqui, então, a sua paráfrase, ou seja, a sua interpretação do texto daquele autor. Então, as evidências empíricas são quaisquer informações que existam no mundo e nos chegam a consciências trazidas pelos órgãos, trazidas pelo nosso sistema sensorial. Aí coloca a citação entre parênteses aqui no final. Ou você pode iniciar o texto de acordo com o Volpato 2019 e continua com a frase que está ali acima. Ou seja, você cita, inclui a citação no seu texto. Tranquilo, né? Aí uma outra pergunta. E se o texto original que você está consultando já estiver parafraseando outras fontes? Isso é relativamente comum quando você utiliza a introdução de um artigo científico para fazer consulta ou para estudar, ler e etc. Então a gente sempre tem que que a gente sempre tem que evitar usar as informações que estão na introdução daquele autor, daquele texto. Por quê? Na introdução, aquela citação já está parafraseada. O ideal é você ir lá e consultar diretamente o que aquele autor citou e verificar se ele fez se ele fez a interpretação adequada daqueles dados. Quando a gente consulta um artigo científico, a gente sempre deve buscar consultar resultados de discussão. É onde você vai encontrar as ideias daquele autor. Mas, caso necessário, você pode sim citar aquilo que está na introdução ou aquilo que já foi parafraseado por outros autores. E como a gente poderia, então, evitar esse tipo de plágio? Então, trouxe aqui um exemplo. Se a gente, por exemplo, quisesse utilizar esse texto original de Crespo 2019. Esse é o texto. Devemos cuidar o discurso incluído em todo o texto científico. Esse discurso usa as variáveis teóricas, mas se baseia nas variáveis operacionais. Volpato 2007. Então, ela já parafraseou Volpato aqui, mas vamos supor que eu não tive acesso de jeito algum, tentei de todas as formas ter acesso a esse texto do Volpato e não consegui. Mas eu preciso dessa informação, dessa evidência da literatura para mostrar, para discutir, ou até às vezes para apresentar as minhas ideias, para embasar as minhas ideias. Então, o que eu devo fazer? Eu vou
utilizar as informações, né, ou a paráfrase que ela colocou aqui, ou utilizar essas ideias já parafraseadas, ou seja, você pode incluir aspas, pode não incluir, pode fazer a paráfrase da paráfrase se você preferir, mas você vai citar então Volpato 2007, Apud, Crespo 2019. O que isso significa? Significa justamente essa situação que eu acabei de explicar, que essas ideias, elas são do Volpato, mas foram parafraseadas de Crespo e eu não tive acesso ao texto original do Volpato. Espero que vocês tenham entendido. Então, nesse caso, você pode tanto fazer a paráfrase da paráfrase ou colocar também a cópia literal dessa informação da Crespo, usando sempre as aspas. Tranquilo, né? Outro tipo de plágio bem comum é o de cópia da estrutura das informações. Esse tipo é mais fácil da gente entender quando a gente tem um exemplo. Então, eu já trouxe logo o exemplo de cara para a gente. O professor pergunta para o aluno, o que é o plágio? Então, ele vai e responde, né, que o plágio ele indica a baixa qualidade de um texto científico e cita Crespo 2019. Ele continua citando, então, de acordo com Crespo 2019, é necessário evitar em todo momento o plágio. Diversas estratégias podem ser utilizadas para isso, como, por exemplo, a citação adequada das fontes de origem das informações. Então, se a gente comparar o texto do aluno com o texto original da Helena Crespo, 2019, a gente vai verificar que ocorreu, então, uma cópia quase que literal das ideias, da forma como as ideias foram organizadas nesse texto. E por mais que ele tenha utilizado as citações de forma adequada ao longo do texto, isso também é considerado plágio. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for fazer as citações, na hora de fazer as citações. Então, porque a reprodução de informações de outros com as suas palavras, mesmo indicando as fontes, mas aparecendo na mesma ordem, ela também pode indicar um plágio. Então, bastante cuidado com relação a isso. Tranquilos? Depois eu vou mostrar como evitar também, algumas outras dicas de como evitar que isso aconteça. Tranquilo, né? E a gente passa agora para um outro tipo de plágio, o último, que é o autoplágio. Você já ouviu falar alguma vez sobre o autoplágio? Então, o autoplágio é considerado uma reciclagem de um próprio texto que você já publicou anteriormente. Ele pode ser uma reciclagem em pequena escala ou em grande escala, né? Ou seja, você pode copiar um pedacinho ali da seção de um artigo que você já publicou, de um material em métodos, né? Assim como às vezes você já vi plágios, autoplágios, em que um autor praticamente publicou o mesmo artigo 2 vezes. Então aí já foi um plágio intencional, de má fé. Então isso é bem complicado e é super comum o autoplágio. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque a gente pensa de uma forma muito similar e na hora de escrever a gente pode acabar colocando no papel a mesma frase ou frases muito semelhantes em forma e estrutura. Tranquilo, né? Então, algumas dicas que eu tenho para a gente evitar ou fazer ou cometer o plágio. A primeira é sempre tentar parafrasear, explicar as informações que você obteve utilizando as suas próprias palavras. A citação a gente viu que é uma das coisas mais importantes, então incluir a fonte de onde você tirou cada informação é essencial, mas tome bastante cuidado ao fazer isso, para a gente não fazer a cópia das ideias, ou até mesmo que você evite, por exemplo, citar o mesmo autor ou o mesmo texto várias vezes, mais de 2 ou 3 vezes, ou em 3 parágrafos diferentes, porque pode ocorrer, é muito comum e pode ocorrer que fique aquela cópia que eu comentei anteriormente das ideias ou da ordenação das ideias.
O ideal, então, para você evitar isso é sempre mesclar as informações, utilizar informações de várias fontes diferentes e ir juntando essas informações e até mesmo também a citação. Dicas boas. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a gente definiu o que é o plágio, vimos que ele é a apropriação de ideias e pode ser intencional e não intencional. Mas é bem importante a gente lembrar que o plágio é crime e na ciência ele pode levar a vários outros problemas, como a sua reprovação em uma disciplina, a reprovação no seu TCC, na sua dissertação, em concursos e para os artigos, muitas vezes, a retratação ou a retirada daquele artigo, ou o autor tem que escrever uma explicação ou fazer uma retratação pública sobre aquilo. Conhecemos também os tipos de plágio. O plágio literal, que é a reprodução exata, sem indicação do trecho que foi copiado e sem citar a fonte de onde esse trecho foi copiado. O plágio do tipo paráfrase, que é a reprodução de dados ou ideias de outras pessoas com as suas palavras, sem indicar a fonte das informações. O plágio de estrutura ou ordem das ideias, que é a reprodução das informações de outros com as suas palavras, indicando as fontes, mas copiando a mesma ordem de aparição das informações por mais de 2 parágrafos. Então tem que ter bastante cuidado com isso e a gente também comentou. O autoplágio é a reprodução literal do texto previamente publicado pelo próprio autor. O trabalho é seu, mas os direitos de reprodução são do meio no qual o trabalho foi divulgado. Então, que lembrem, quando a gente publica, especialmente artigos científicos, a gente transfere os direitos autorais daquelas ideias, daquilo que a gente está publicando, aquelas imagens, para a revista. E assim, para evitar esse plágio, a gente viu que a melhor coisa é dar crédito a quem teve e divulgou aquela ideia. E, para isso, a gente tem que fazer a citação de forma adequada. Tranquilo? Finalizamos por aqui e até a próxima.